meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Santos e bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo, né? Essa pandemia, EAD, estava um pouquinho complicado, mas tô voltando agora a postar vídeo e tudo mais, tá bom? Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula que a gente estava falando sobre linhas e corrente, trajetória e tudo mais, beleza? Hoje a gente vai resolver um exercício que é o exercício 2.5 lá do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos, beleza? O enunciado diz o seguinte: um campo de velocidade em que V igual a AXI menos AYJ, em que A é igual a 2 sobre segunda menos 1, pode ser interpretado para representar o escoamento em um campo. Determine uma equação para as linhas de corrente do escoamento. Traça diversas linhas de corrente no primeiro quadrante, incluindo aquela que passa pelo ponto x, y igual a 0, 0. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse exercício é determinar a equação das linhas de corrente. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha aqui, que fica bem melhor. Beleza? Então, o que é as linhas de corrente mesmo que a gente tinha visto? Então, a linha de corrente são aquelas que são desenhadas em um campo de escoamento, de modo que, em um dado instante, são tangentes à direção do escoamento em cada ponto. Matematicamente, né, essas linhas de corrente, elas são representadas dessa forma, né? dx, dy, derivada corrente, aqui é um n, tá? Erro de digitação, é igual a V sobre U, em que V representa a meu componente de velocidade na direção J e U é o meu componente da minha velocidade, do meu campo de velocidade na direção I, beleza? Então, olhando para esse meu campo de velocidade, qual é V? Quem é V e quem é U? V é o componente do meu campo de velocidade que está na direção J. Então, para essa minha equação, o meu V vai ser quem? Menos AY, né, que está na direção J. E U é o meu componente do meu campo de velocidade que está na direção I. Então, quem é que vai ser U? Vai ser AX, beleza? Então, dy dx, que vai ser o meu igual ao componente da minha velocidade em direção J sobre o componente da minha velocidade na direção I, vai ser igual a menos o AY sobre AX, né? A gente tem A sobre a gente corta, né? A gente simplifica, né? Aqui vai ficar 1, essa divisão aqui. E aí, isso aqui vai ser igual a menos Y sobre X, beleza? Então, fazendo substituição, a gente tem que dy dx vai ser igual a menos y sobre x, beleza. E o que a gente faz agora, né? Bem, a gente precisa encontrar uma equação, né? E a gente tem dy sobre dx é igual a menos y sobre x. Bem, basta eu fazer uma simples multiplicação aqui cruzada, né? E aí eu vou ter dy sobre y de um lado, dx sobre x do outro. Reorganizando essa nossa equação, a gente vai ter menos dy sobre y igual a dx sobre x. Por que a gente está fazendo isso? Bem, ele quer que a gente determine uma equação. Então, a gente está fazendo todos esses passos para encontrar uma equação que vá descrever essas linhas de corrente no escoamento, beleza? Então, a gente vai ter essa expressão aqui. O que a gente faz agora? Nós integramos, né? Eu vou colocar esse menos para o outro lado, tá? Basta multiplicar aqui isso daqui por menos 1. E aí, onde é negativo fica positivo, positivo fica negativo. E aí, a gente vai ter a integral de dy sobre y menos dx sobre x. Isso aqui é aquela integral lá famosa de quando a gente tem dx sobre x, isso aqui é ln dx. Note que todas essas nossas duas integrais, elas não são definidas, elas são integrais indefinidas. Então, a gente teria ln de x mais uma constante.
Aqui a gente também teria isso, mas quando a gente tem duas integrais assim, basta a gente colocar apenas uma constante em qualquer um dos lados dessa integral, beleza? Então, integrando aqui, a gente vai ter ln de y igual a menos ln de x mais uma constante. Então, eu peguei esse ln de x aqui e passei para o outro lado, menos, ficou mais. Então, a gente agora tem ln de y mais ln de x igual a c. A gente sabe aquela propriedadezinha lá, né, que log de a mais b é igual a log de a vezes log de b. Então, a gente tem ln de y mais ln de x, vai ser ln de x vezes y igual a c. Bem, se eu exponenciar, jogar o exponencial dos dois lados da equação, a gente tem que y vezes x vai ser igual a c'. Por quê? Olha, é uma constante. E aqui é uma constante. Então, isso aqui vai me dar uma outra constante, que eu chamei aqui de c'. Beleza? Então, se eu pegar aqui e isolar y daqui, a gente tem a nossa equação. Y vai ser igual a c' sobre x. Pronto. Descobrimos a equação para as linhas de corrente do escoamento. Beleza. Aí ele pede o seguinte, para a gente traçar essas linhas de corrente no primeiro quadrante. Para isso, eu vou entrar agora no Excel, tá? Que eu já fiz um programinha, que eu já fiz uma montagem aqui, tá? Então, aqui, eu coloquei três constantes. Vou dar um zoom aqui. Eu coloquei C1 igual a 2, C2 igual a 3 e C3 igual a 4. Aqui eu coloquei pontos em X que a gente vai estar analisando, de 1 até 10. E aqui os valores correspondentes em Y. E aqui a gente vai ter os gráficos, né, correspondentes a essas linhas, correspondente a cada uma dessas constantes na qual a gente vai estar colocando, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu coloquei C1 igual a 2, C2 igual a 3. E aqui eu coloquei X, Y. O meu valor de Y, ele vai ser essa minha célula, que está a minha constante, dividido pelo meu valor de X, beleza? Aí a gente coloca esse cifrão aqui para fixar essa célula. Então, agora eu posso pegar aqui e arrastar para cá, para baixo. E ele vai me dar os valores correspondentes de Y, já vai estar aqui fazendo a montagem do meu gráfico. E aqui vai ser em relação a C1, aqui vai ser o meu C2 e aqui vai ser o meu C3, beleza? E pronto. Aqui a gente conseguiu já fazer a montagem dessas linhas de corrente, tá? Para três constantes distintas, C1, C2 e C3. O que a gente consegue ver por esse gráfico aqui que foi montado? Bem, por mais que eu pegue e coloque um valor grande para x, esse aqui vai tender a zero, não é? Ele vai tender a zero, então ele vai tender a encostar no eixo x. Se eu colocar um valor de x muito grande. Se eu colocar um valor de x muito pequeno, o que vai acontecer? Ele vai tender ao infinito, né? Mas ele vai tender a encostar no eixo y, mas ele não vai encostar. Então, por mais que eu coloque valores grandes ou valores pequenos, o nosso gráfico, ele não vai passar, a minha linha de corrente, ela não vai passar pela origem, que é o ponto 00, que foi que ele até pediu para a gente fazer análise, mas a gente não vai conseguir traçar uma linha de corrente na minha origem, tá? Porque ele só vai tender esses extremos, para mais infinito, menos infinito, ele não vai interceptar esse ponto aqui. Beleza? Então, essa é a resolução. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Se você gostou, dá um like, compartilhe com seus amigos, que você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.